Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma semana de estudos aqui no canal Em Família. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro, e nós estamos felizes pela sua presença conosco, acompanhando o estudo dessa que foi a lição 9. Hoje nós temos um último tema para estudar nessa semana, que traz o título Sacerdote Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. Nós estamos estudando nos Salmos as referências de Cristo, né? Como ele aparece, como ele é representado na visão dos salmistas. E essa semana o estudo tem sido muito gratificante. Obrigado pela sua companhia, pela interação através dos comentários. E nós queremos convidá-lo a verificar sua inscrição, deixar o like aí, curtir esse vídeo se você gostar e a participar desse ministério compartilhando o canal para os seus amigos, para os seus familiares. Deus possa abençoar o nosso estudo, vamos pedir a presença dele em oração. Oremos juntos. Santo e eterno Deus, graças te damos por mais uma semana de estudos, Pai. Agora, ao encerrarmos esse assunto, esse tema, pedimos a presença do Santo Espírito iluminando nossas mentes, nos ajudando, nos dando a compreensão. Te pedimos por Jesus. Amém. Então, nosso estudo desta quinta-feira começa com a pergunta número 6, que diz o seguinte: leia Salmos 110, dos versos 4 a 7, e faz a seguinte pergunta: em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único? E que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial? Então, aqui, nessa referência, nós escolhemos o verso 4 para trazer uma sugestão de resposta para vocês. O papai vai ler agora para a gente. A referência a qual o Alexandre se refere é o Salmo 110. Ele precisa ser lido todinho em casa, mas aqui nós vamos ler o verso 4, que diz o seguinte: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, após essa leitura, nós deixamos aqui como sugestão de resposta em que aspectos o sacerdócio de Cristo é único. Cristo é rei e sacerdote, e seu ministério ele é eterno. E assim, aprofundando, começando o aprofundamento do estudo dessa semana, dessa quinta-feira, aliás, nós não podemos esquecer que essa semana nós estamos estudando que é bendito que vem em nome do Senhor. E o que vem em nome do Senhor é Jesus Cristo, já ficou certo nos vários estudos diários que fizemos. E aqui Jesus vem e é apresentado como sacerdote, e isso a partir da leitura e da análise do Salmo 110. E a lição começa dizendo, no verso 2, mostrando o verso 2, que Jesus Cristo foi dotado de Deus de uma realeza eterna, de um sacerdócio, de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, e apresenta Cristo Jesus exercendo esse ministério pelo um juramento divino. Deus empenhou a sua palavra, Deus deu a garantia de que o sacerdócio de Cristo é eterno, ele tem característica totalmente diferente dos demais sacerdotes levitas, por exemplo, tá certo? Ele é de uma ordem superior, e a autora da lição mostra que esse é um sinal da graça de Deus, esse juramento de Deus em Cristo Jesus, o constituindo como sacerdote. Eu e você, nós temos um sacerdote eleito por Deus para ajudar em nossas necessidades, no plano da salvação, em tudo aquilo que implica para nós, para nos abençoar. E a autora ainda diz que esse juramento de Deus é um sinal imutável da sua graça. E alegria, né? Enche nossos corações de alegria essa mensagem. Pai, é interessante, né, que no contexto do julgamento, nós já sabemos que vai ocorrer, está acontecendo, né? Deus, na sua infinita graça, como o senhor falou,
nos jurou, nos prometeu esse sacerdote para interceder por nós. Então, isso é mais uma prova do amor de Deus para conosco. Inclusive, o comentário da lição fala que, embora o povo, sendo infiel, atentasse a essa aliança, mas Deus não é infiel, ele continua fiel, né, no seu propósito de salvar a humanidade. E no decorrer da lição, a autora procura explicar essa referência, né? Talvez alguns de nós não estejamos familiarizados com essa referência de Melquisedeque. E nós temos a explicação aqui no nosso estudo que Melquisedeque, além de rei, ele era rei de Salém, também atuava como sacerdote. E é trazido para o nosso conhecimento que isso não acontecia com frequência. Normalmente os reis não eram sacerdotes. Eles atuavam como reis e, assim como todo o povo, eles levavam seus sacrifícios, suas ofertas, para que os sacerdotes pudessem ministrar diante de Deus. Mas assim como Melquisedeque, que era um símbolo, era um tipo, uma representação de Cristo Jesus, Jesus é nosso rei e é nosso sacerdote. Né? Esse salmo fala sobre isso. O salmo que é trazido aqui, a referência do Salmo 110, começa falando sobre essa realeza, né? E nós já estudamos, como nós comentamos, no estudo de quarta-feira, e segue falando do sacerdócio de Cristo. E aí, falando sobre o sacerdócio de Cristo, nós exploramos bastante esse tema no estudo de hoje. E nós vemos que o sacerdócio de Cristo ele é superior, ele é perfeito por causa do seu sacrifício, que é perfeito, é superior porque ele é eterno. Nós vamos ver várias características que garantem o sacerdócio perfeito e superior de Cristo. Dando continuidade a esse assunto, a lição traz, então, a pergunta número 7. Faz o seguinte questionamento: quais são as implicações do sacerdócio superior de Cristo? E a referência bíblica é a carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 20 ao verso 28. Uma carta muito importante que nós aqui deixamos como sugestão de leitura. Ler essa carta todinha é muito importante, é muito profunda. Nós destacamos aqui o versículo 24 e o versículo 25. Quem é que vai ler mesmo? O Júnior, sou eu. Vamos à leitura, então. O versículo 24 diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E na sequência, o versículo 25 continua: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que mensagem legal, hein? Então, a partir dessas leituras e do texto completo, nós deixamos aqui como sugestão de resposta quais são as implicações desse sacerdócio superior, que o sacerdócio de Cristo, por seu povo, é eterno, nos garantindo estar para sempre na presença de Deus. Muito bem, então a lição ela continua nos explicando, né, nos esclarecendo sobre esse sacerdócio. Por que, que ele é tido como superior? Né? E aqui nós fazemos a comparação com o sacerdócio terrestre que havia lá no antigo Israel, para o sacerdote de Cristo. Então, nesses salmos, nós sempre vamos fazer essa diferença entre esses dois sacerdócios. Né? E a lição ela finaliza aqui nos mostrando esse aspecto do sacerdócio de Cristo. Por que, que ele era superior? Primeiro que ele tinha uma base no juramento divino, diz aqui. Né? Não eram juramentos humanos, falhos, como era antigamente lá com o povo. Né? Aqui é o juramento de Deus. Deus garante a cada filho seu esse sacerdócio. Né? E outro detalhe, a lição diz aqui que o santuário é celestial, em comparação ao santuário terrestre. O sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Ou seja, o sacerdote humano, ele também tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, né? Porque ele era um pecador, mas Cristo não. Cristo é o nosso sacerdote perfeito. O seu sacrifício que ele fez, ele é eterno, é para sempre.
né? A lição diz mais: ele pode interceder e salvar seu povo para sempre. Então, que promessa maravilhosa, né? Que Deus nos dá através desse sacerdote, desse intercessor. Por ele, nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados e também temos a garantia de estarmos para sempre na sua presença.